Maranata! O Senhor logo vem. Ah, não, tá muito desanimado, gente. Hoje é um dia feliz, um dia alegre, onde Deus preparou para nós. Vocês não tomaram café da manhã, não? Vamos novamente para Jesus agora. Maranata! O Senhor logo vem. Amém. Deus seja louvado, o Senhor logo vem. Que bom que vocês estão aqui, queridos. Feliz sábado. Cumprimento quem está do seu lado, quem está atrás de você. Dá um abraço, um aperto de mão. Fala feliz sábado, meu irmão. Cumprimentamos também vocês que nos acompanhem pelas redes sociais. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo. Chegue mais, dá tempo de você chegar e acompanhar o culto aqui com a gente presencialmente, né, irmãos? E para dar início ao nosso louvor, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha guiar esse louvor, que seja para a Tua honra e Tua glória. Abençoa a todos, Senhor, que estão vindo para o culto, que o Senhor proteja cada um deles. E também os que não puderem vir, que o Senhor possa estar com eles, curando, abençoando e fazendo com que todos, Senhor, estejam bem. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, é que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos entoar o hino Canção da Vida, novinário 375. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Forte quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Quem aqui ama Deus? Amém. Quem ama Deus? Amém. Todos nós amamos Deus, né? Então vamos, com esse pensamento, vamos entoar o hino 21 do novinário.
Eu te amo, ó Deus. Vamos todos juntos cantar para Jesus com animação. Amém? Amém. Deus seja louvado. Hoje é um dia muito feliz, um dia de festa, o sábado santo que Deus preparou para nós. E com esse pensamento vamos entoar um hino. O sábado chegou, novinário 293. Foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Esta hora de mudança lembra o Deus que nos criou, pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. Esta hora de harmonia lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria nesse dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. Amém. Amém? Deus seja louvado. Eu convido os irmãos neste momento a ficarem em pé para entoarmos o hino Adoração 581 para a entrada dos componentes da plataforma.
Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos por mais um dia em tua companhia, em tua casa. Te rendemos louvores e pedimos que aceite o nosso louvor e a nossa adoração como aroma suave no teu trono. É o que pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças. Vocês estão bem? Tá tudo bem, Lucas? Tudo bem? Que bom. Gente, se tiver mais crianças aí, podem vir, tá? Para ouvir a historinha de hoje. Vai ser bem legal. Olha só. Os amiguinhos vão chegar. Podem vir. Pode sentar aqui. Olha só, a historinha de hoje tem por título Gente Demais. E a gente vai conhecer um povo que esse povo era bem difícil de lidar. É o povo midianitas. Esse povo, ele não gostava do povo de Israel. Eles eram bem fortes, tinham muitos armamentos e eles eram muito numerosos. Igual esse potinho aqui, cheio de feijão, eles eram assim, ó, tinha muita gente. Já o povo de Israel, ele tinha gente, bastante, mas não era muito, tá vendo? O povo de Midian, eles eram muito maus. Sabe o que eles faziam? Eles não gostavam do povo de Israel. E quando o povo de Israel plantava... Não. Quando o povo de Israel plantava milho, trigo, sabe o que eles faziam? Eles iam lá, colhia tudo. E quando o povo de Israel ia colher, tinha mais nada. Vocês acreditam que eles faziam isso? Então, a situação estava bem difícil para o povo de Israel. Certo dia, um anjo chegou para um homem chamado Gideão e falou assim: Gideão, eu preciso que você liberte o povo de Israel do povo de Midian, porque eles são um povo muito mau. E Gideão ficou preocupado: como é que a gente vai fazer isso? E sabe o que aconteceu? Deus falou assim: Gideão, não precisa se preocupar, eu vou ajudar vocês. E Deus ajudou mesmo o povo de Israel. Sabe como? Eles fizeram 2 testes. No primeiro teste, o Gideão, ele conseguiu pegar todo o povo de Israel e ali tinha uns 32 mil homens. Era muita gente, ó, 32 mil homens. Mas o povo de Midian, ele tinha muito mais. Sabe quanta gente ele tinha? 135 mil homens, muitos homens. E aí ele falou: e agora? O que a gente vai fazer? E Deus pediu para ele fazer um teste. E nesse teste, no primeiro teste, passaram 10 mil homens. Passaram 10 mil homens, Samuel. No segundo teste, passaram apenas 300 homens. Mas teria como 300 homens lutar com tantos homens assim?
E aí Gideão falou, como vai ser isso? A gente tem pouquíssimos homens demais, é pouca gente, como vai ser isso? Sabe o que Deus falou para ele? Gideão, não se preocupa, porque eu vou ajudar o meu povo a derrotar esse povo como se fosse apenas um homem. Deus falou assim para Gideão. E sabe o que aconteceu? Gideão foi lá com o povo de Israel. Quando chegou na hora da batalha, sabe o que aconteceu? Deus ajudou o povo de Israel. E os midianitas começaram a se matar uns aos outros. E o povo de Israel não precisou fazer nada, porque Deus lutou por eles. Amém por isso? E eu falo uma coisa para vocês, crianças. Sempre que a gente tiver algum problema que é grandão, e mesmo que você seja bem pequenininho, Deus, ele sempre nos ajuda, porque o nosso Deus é um Deus forte e poderoso, até mais que aquele povo, os midianitas. Então, qualquer problema, qualquer tristeza, tem que contar para quem? Para Deus, ele vai nos ajudar a resolver, tá bom? E agora vamos fazer uma oração? Quem gostaria de orar? Você gostaria de orar? Então vem orar com a tia. Vamos fechar os olhinhos? Papai no céu, muito obrigado por essa historinha. Por essa ajuda a confiar com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Vamos sentar pertinho do papai e da mamãe agora? Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Feliz sábado. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Queremos dar as boas-vindas a cada um dos nossos irmãos que está nos acompanhando pelo YouTube e vocês que estão aqui. Feliz sábado. Convido a igreja para juntos a gente entoar o hino A Tua Lei, 466. Ao som da música, para ficar de pé. A
Feliz sábado, amados irmãos. Vamos nos colocar de joelhos para fazer uma oração? Grandioso Senhor e eterno Deus, obrigada, Senhor, porque permitiu que todos nós, teus filhos, estivéssemos aqui reunidos para adorar o teu santo nome. Abençoe a nossa igreja, cada irmão aqui, Senhor, que está nessa congregação e também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sabemos, Senhor, que o teu amor é o que nos move, é o que nos mantém firmes na tua presença. Por favor, afasta de nós tudo aquilo que não vem de ti. Que hoje essa mensagem que a irmã Jéssica vai falar seja a palavra de Deus aos nossos corações. Que o Senhor possa nos abençoar no decorrer desse santo sábado, abençoar a nossa família, nossos irmãos, Senhor, que não puderam estar aqui e aqueles que estão dividindo o pão lá no Riachão. Abençoe a vida de cada um, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que privilégio estarmos aqui hoje, mais um dia, mais um sábado para louvar e adorar o nosso Deus. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Alguém sabe me dizer, tem uma previsão de mais ou menos quantas denominações religiosas cristãs existem no mundo? Mais ou menos assim? Alguém tem outro chute aí? Não? Mais de 40 mil denominações cristãs religiosas no mundo. Ou seja, mais de 40 mil placas de igreja. Quando a gente fala isso, placas de igreja. Em uma pesquisa realizada em 2010, lá no estado de São Paulo, descobriram que, por semana, 6 igrejas eram abertas. 6 igrejas. E a gente fala isso não pensando na mesma denominação, na mesma placa de igreja, várias igrejas. Na minha cabeça passa o seguinte: alguém está em casa e fala, acho que eu vou criar uma igreja, qual vai ser o nome dessa igreja? E pensa no nome com base em um verso bíblico e abre essa igreja. Outro dia eu estava vendo uns vídeos no YouTube, e aí apareceu assim, placas de igrejas, nomes de igrejas, enfim. E eu comecei a ver esse vídeo. Gente, só por curiosidade, depois vocês procurem, para vocês terem ideia da criatividade das pessoas para criar o nome de uma igreja. Eles pegam um versículo e ali eles transformam e, com base naquilo, eles colocam um nome, nessa igreja. Mas será que esse sempre foi o plano de Deus? Será que o plano de Deus sempre foi assim, ter várias denominações, ter várias placas de igreja? Será que esse era o sonho do nosso Deus? Porque hoje tem igreja para todo gosto, de todo tipo, para qualquer pessoa. As igrejas hoje se adequaram às necessidades, das pessoas. Então, não gosto daqui, eu vou procurar outra que se adeque às minhas necessidades. Hoje tem igreja para todo gosto. Quando a gente vai lá em Apocalipse, a gente não vai ler, mas a gente já conhece esses 2 capítulos, Deus nos apresenta 2 mulheres. O que significa mulher em profecia? Como? Igreja. A gente já estudou e sabe que mulher significa igreja. Em Apocalipse 12, Deus nos apresenta uma mulher, que é a mulher virtuosa. E em Apocalipse 17, a gente conhece uma mulher prostituta. Se só existe uma mulher virtuosa, e mulher significa igreja, quantas igrejas será que o Senhor planejava ter? Uma. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 21. E nós vamos ler a partir do verso 33. Mateus 21.
Mateus 21. Nós vamos ler do verso 33 até o 41. No capítulo 21, Jesus conta algumas parábolas, né? E aqui ele vai falar sobre a parábola dos lavradores maus. E ele começa dizendo: escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela. Na versão de alguns aí tem outro nome. Pôs uma... Alguém tem uma versão aí diferente? Uma sebe, uma cerca ou uma sebe em volta dela. Construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus ele tinha um método muito especial para ensinar, para pregar, né? Ele foi um dos maiores pedagogos que já existiu na face da Terra. E eu falo pedagogo porque eu sou pedagoga. E pedagogo é professor, né? E quando a gente vai ensinar a criança, principalmente, quem é professor de criança sabe que, mesmo nas salinhas, para você ensinar uma coisa para elas, você tem que usar muito a sua criatividade. Porque a criança, ela, às vezes, não entende o que você está falando. E quando a gente está lidando com pessoas, mesmo que sejam com crianças, cada um entende de uma forma, cada um aprende de uma forma. Eu, por exemplo, eu só consigo compreender bem as coisas, tanto na época da escola, da faculdade, tanto aqui nos sermões também, se eu estiver observando quem está falando. Então, se eu estiver aqui com os olhos fixos em quem está aqui na frente, eu compreendo tudo. Se por algum motivo alguém entrar na frente ou eu me desviar ali um pouquinho o olhar, eu já perco o fio da meada. Então, eu sou muito visual. Já tem pessoas que são muito auditivas. Então, às vezes, a pessoa está ali falando com ela não está nem olhando. Ó, e a pessoa está falando, fala: mas o que eu estava falando? A pessoa consegue dizer, porque ela é auditiva. Então, às vezes, ela não precisa olhar, ela precisa ouvir. Né? Então, Jesus ele tinha uma forma especial de ensinar. Ele usava as parábolas. E o que eram parábolas? Eram histórias do cotidiano daquelas pessoas, né? Daquela realidade em que eles viviam. Na nossa linguagem hoje, eu diria que as parábolas são como as fábulas. Né? São histórias que têm um fundo, né? uma moral, né? No final. Por exemplo, a gente conhece a fábula da lebre e da tartaruga. Já ouviram essa fábula? Qual é uma das lições de moral, né? Que tem várias, dependendo de onde você lê. Por exemplo, devagar se vai longe. Né? Então, sempre tinha um fundo moral nessas histórias. E Jesus usava essas histórias para ensinar. Então, quando Jesus usava as parábolas, quem estava ali perto dele eram as pessoas mais humildes. E essas pessoas conseguiam entender mais facilmente o que Jesus estava falando. Quando ele contou essa parábola dos lavradores, as pessoas que estavam ouvindo automaticamente entenderam que Jesus estava falando sobre o profeta Isaías. Porque, naquela época, eles não tinham Bíblia como nós temos hoje. Então, o que eles ouviam eram pedaços, né, de textos do Antigo Testamento. E o profeta Isaías era muito utilizado. Então, eles interpretaram ali, entenderam automaticamente que Jesus estava falando sobre o profeta Isaías. Então, vamos voltar lá em Isaías. Volta um pouquinho aí. Isaías, no capítulo 5. Capítulo 5, verso 7.
Só para lembrar, sobre o que Jesus falou na parábola? Sobre uma vinha, né? A parábola dos lavradores maus, e ele falou sobre uma vinha. Por que o povo entendeu que Jesus estava falando sobre Isaías? No verso 7 do capítulo 5, fala assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Aquele povo era o povo de Israel. Eles compreendiam isso. As pessoas entenderam que Jesus estava falando sobre eles, sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. E espiritualmente falando, o povo de Deus nos dias de hoje é o povo de Israel também, correto? Concordam comigo? Nós somos o povo de Deus, nós somos aquele povo de Israel espiritualmente falando. Então, a gente pode dizer que Jesus estava falando sobre o povo de Deus e sobre a igreja de Deus também. Quando Jesus está falando na parábola, a parábola fala sobre uma cerca ou uma... Alguém falou aqui para mim, tinha uma versão diferente, uma sebe, né? Uma sebe ou uma cerca. Se essa vinha representa o povo de Deus e ela está cercada, né? Essa sebe era um tipo de cerca viva. O que representa essa cerca? Então, vamos pensar o que é uma cerca. Para que serve uma cerca? Proteger. Né? A cerca ela tem várias funções. Primeiro, ela vai delimitar o terreno, o espaço ali do dono. Né? Vai dizer até onde vai o meu terreno. Né? Delimita ali. Diz onde começa e onde termina a minha propriedade. Ela vai proporcionar paz e segurança e proteção para quem está ali do lado de dentro da cerca. Vai impedir que pessoas alheias, né, bandidos, passem a entrar na casa dessa pessoa por conta da cerca. Vamos pensar em muros também. Né? Se estamos falando de algo que cerca a igreja de Deus, o povo de Deus, já que a vinha era o povo de Deus, né, estava sendo representado ali, e a igreja de Deus é algo espiritual, né, digamos assim, a cerca também é algo espiritual. Se o povo de Deus, né, a igreja de Deus é uma instituição espiritual, a cerca também deve ser algo espiritual. Então, vamos ver o que Romanos, no capítulo 7, verso 12, vai falar sobre a lei de Deus. Romanos, capítulo 7. No verso 12 e no verso 14. E diz assim: assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E o verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Vamos ler só até aí. Então, a lei também, a cerca, é algo espiritual. A gente já entende que a cerca, a gente está falando sobre a lei. A lei de Deus é que protege o povo de Deus. Então, vamos lá. Tem algum advogado aqui? Estudante, aspirante a advogado? Mas para que servem as leis? Para que servem as leis? O que vocês pensam? A gente vive num país, num mundo cercado de leis, né? Mas para que servem essas leis? Para manter a ordem? Impor limites? Mais alguma coisa aí? Isso, definir entre direitos e deveres. A função básica da lei é controlar o comportamento e as ações dos indivíduos, né? De acordo com os princípios que regem ali aquela sociedade. Então, eles servem como garantia de proteção. Quer ver uma coisa? Na nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 6º, diz assim: ele estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Essa lei aqui se aplica a quem? A nós. Ou seja, esse parágrafo da lei nos garante proteção para fazermos o que nós estamos fazendo aqui hoje, prestar culto. Para a gente poder chegar em algum lugar e se dar e ter o privilégio de poder dizer: eu não trabalho aos sábados, né? De poder dizer: eu sou cristão, de poder sair carregando a sua Bíblia na mão. Então, esse parágrafo nos garante isso. Então, a lei ela vai nos garantir
proteção também. E essa lei, né, o que ela nos garante? Liberdade, proteção para fazer os nossos cultos. Mas a lei que Paulo está falando em Romanos, de que lei é essa que Paulo fala? A lei de Deus, os 10 mandamentos que foram escritos pela própria mão de Deus estão lá em Êxodo 20. Então, a gente, resumindo, os 10 mandamentos cercam o povo de Deus, né, e delimitam o território de Deus. Ok? Então, a partir do momento que a gente está protegido dentro da cerca dos 10 mandamentos, nós estamos no território divino. Passou para o outro lado da cerca, o território já não é mais dele. Aí o território é do inimigo. Não existe, como as pessoas falam hoje na política, né, terceira via. Não existe mais terceira via, não existe. Né? Existe a cerca que delimita um território e outro. Então, vamos pensar sobre, já que a gente está falando sobre a lei de Deus, qual era a posição de Jesus com relação à lei e qual é a posição de Satanás com relação à lei. Vamos voltar um pouquinho aí agora em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 17 e 18. E aí tem assim, Jesus falando, né? Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essa é a posição de Cristo. Ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir. Jesus Cristo precisava cumprir, seguir os 10 mandamentos? Será que ele precisava? Não. Mas ele seguiu e cumpriu os 10 mandamentos, obedeceu por quê? Para nos dar o exemplo. Assim como ele foi batizado, para nos dar o exemplo. Então, ele deixa bem claro de que ele não veio mudar a lei. Em lugar nenhum na Bíblia nós vamos encontrar Jesus dizendo, hoje nós vamos mudar tal mandamento, assim, ele não faz isso. Né? Isso me lembra um acontecimento, quando eu era bem mais jovem, né? Na minha adolescência, teve um seminário, né? Um pastor que estava para se formar, foi até a nossa cidade fazer um seminário, né? E tudo. E nesse seminário foram várias noites, e ele estudou a Bíblia com as pessoas, e assim, foi maravilhoso. Para vocês terem ideia, a gente conseguiu abrir uma nova igreja com mais de 50 membros que não eram adventistas, que foram batizados naquele período. E eu lembro que, em um dos momentos, ele foi falar sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos. Né? E ele falou sobre o 4º mandamento. E algumas pessoas, né, nossa, mas tal. E ele falou que... Eu lembro que ele apontou, falou, está vendo aquele carro ali do outro lado, que era na praça? Né? Aquele carro lá, ó, tá vendo? É velho, não presta para nada não, mas dá para andar. Quem trouxer para mim amanhã, que era na noite seguinte, né, algum verso na Bíblia dizendo que Jesus mudou o 4º mandamento, eu dou a chave daquele carro. Automaticamente, na hora, o povo começou a folhear a Bíblia, e foi aquele desespero, todo mundo passando Bíblia, a gente olhava assim, gente... Como assim? Sabe? E no outro dia ele chegou e perguntou, e aí, alguém conseguiu? Né? As palavras de Jesus aí mudando o 4º mandamento? E ninguém encontrou. Porque ele não mudou. Muitas pessoas dizem que Jesus veio e mudou, né? Em momento nenhum a gente encontra isso na Bíblia. Ele diz aqui que ele veio para cumprir a lei. Né? Então, se essa é a posição de Cristo, qual é a posição do inimigo de Deus? Vamos ver Daniel agora. Daniel, no capítulo 7, no verso 25. Daniel 7, verso 25 fala: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei.
Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. A gente estudou isso com o nosso pastor, né? Aqui dá outro sermão. Mas aqui nós temos 3 funções principais do inimigo de Deus. Quais são as 3 funções? Oi? Falar contra o Altíssimo. O que mais? Magoar os santos dele. Mudar os tempos e a lei. Essa é a função do inimigo. Como será que Satanás conseguiu, né, mudar essa lei? Né? Vamos relembrar os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Vamos abrir lá, e a gente vai ler, mas eu vou ler resumindo aqui. Tá? Êxodo 20, a partir do verso 3. Então, vamos lá. Número 1, a partir do verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Segundo, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus e tal. Vamos resumindo aí. Próximo. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Quarto. Na Bíblia de todo mundo está escrito como? Lembra-te do dia de sábado. Isso. Próximo. Honra o teu pai e a tua mãe. Sexto. Não matarás. Sétimo. Não cometerás adultério. Oitavo. Não furtarás ou não roubarás. Oitavo. E o... não cometerá falso testemunho, não mentir e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada que pertence a ele. Né? Quando a gente vai para o segundo mandamento, que é não faça para ti imagem de escultura, e para o quarto mandamento, que fala sobre lembrar-nos do dia de sábado, eu acho bacana falar sobre lembra-te. Né? Por que será que Deus escreveu assim, lembra-te do dia de sábado? Os outros não tem nada de lembra-te, né? São ordens. Não fará isso, faça aquilo. Não faça isso, faça aquilo. E por que será que o sábado ele colocou lembra-te? Ele sabia disso. Ele sabia. Então, se ele quisesse mudar, ele já tinha mudado lá no início. Falar, não vou botar o sábado, vou botar outro dia aqui. Porque ele já tinha instituído o sábado lá na criação. O momento da mudança, digamos assim, seria aí, no momento de escrever os 10 mandamentos. E ele manteve o sábado como dia de adoração. E escreveu ali, lembra-te, para que mesmo hoje nós pudéssemos nos lembrar desse dia. A gente não pode esquecer desse dia. E aí, quando a gente olha esses 2 mandamentos, o segundo e o quarto, que eu percebo? Muitas vezes, nossos irmãos de outras denominações... eles acusam muito os irmãos católicos por conta do segundo mandamento, né? Porque não pode adorar imagem, porque vocês fazem imagem e tudo. Mas e o quarto mandamento? A gente não vê ninguém batendo cabeça e nem batendo boca por causa do quarto mandamento ali, né? Ninguém discute por que será que a gente não guarda esse dia aqui? Por que será que esse dia é apagado? Porque mesmo que está na Bíblia, alguns simplesmente apagam. E esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu falei, gente, eu conheço pessoas de outras igrejas, outras denominações, que fazem eventos, palestras e tudo, voltados para festas, né, do povo de Israel daquela época, a festa dos tabernáculos, dos pães asmos e tal. Levam isso muito a sério e fazem isso dentro das igrejas ainda hoje. Então, assim, para eles só usam o que é do Antigo Testamento quando é conveniente. Porque se ainda pode comemorar, por exemplo, a festa dos pães asmos, por que o sábado não deve ser guardado? Então, é só o que é conveniente para mim que eu vou seguir? O Antigo Testamento, não, o Antigo, isso aí foi abolido. Tá, mas tem algumas coisas lá que eles utilizam. Mas esse aí, em especial, eles cortaram. Botam uma venda e fingem que não está vendo. A gente vê tantas igrejas, tantos líderes, pastores, missionários. Quando a gente vai procurando nos canais religiosos, a gente vê
uma infinidade de pessoas, né, ministros do Evangelho, pregando, falando, operando milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus, não é? Mas aí a gente percebe que essas pessoas atacam veementemente a lei de Deus, o quarto mandamento em especial. Né? Outro dia eu vi uma história de um pastor de outra igreja, e aí ele de outra denominação, e esse pastor, alguém perguntou sobre o sábado. Não sei, o que o senhor acha sobre o sábado, alguma coisa assim. E esse cara atacou o sábado, que isso é coisa de seita. Pelo amor de Deus, larga de loucura, isso aí não existe mais. Pelo amor de Deus, não, gente, para com isso. Tal. E eu fiquei assim, falei, uai, como assim, gente? Isso é coisa de seita? Que é isso? Então, eles atacam muito, né? Mas aí a gente vê o que Jesus nos diz ali em Mateus, no capítulo 7, nos versos 21 e 23, Jesus nos diz assim, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outras versões tem afastai-vos de mim ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo aqui, e vocês compreendem que são palavras de Jesus, né? A gente compreende isso, que apesar de algumas pessoas fazerem maravilhas em nome do Senhor, né, profetizam e dão revelações e fazem milagres em nome de Deus, nem todos esses vão para o céu, vão herdar o reino dos céus. Né? Por quê? No finalzinho desse verso, Jesus diz, afastai-vos de mim ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que significa iniquidade? Quando a gente procura ali no dicionário, vem várias definições. Né? Eu separei 3 aqui. Injustiça, desigualdade, perversidade. Então, o que seria um sinônimo de iniquidade? Transgressão, pecado. Pecado. Né? E o que é pecado? Agora a gente vai abrir lá em 1 João, lá no finalzinho. 1 João 3, 4. João 3, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, iniquidade e pecado são sinônimos, e isso quer dizer que Jesus falou, vão para longe de mim, ou vai falar, né? Vão para longe de mim, vocês que transgrediram a lei, que praticaram iniquidade, que praticaram perversidades, que pecaram. Resumindo, é isso. Quando a gente pensa em matemática, eu nunca fui muito boa em matemática, mas essa matemática é fácil. Até quem não gosta vai conseguir fazer. A nossa matemática ela é muito diferente da matemática de Deus. Ela é bem diferente. A gente percebe pelas profecias, né? Quando fala lá de dias, quer dizer anos. Né? E aí a gente fica, às vezes, meio confuso. A gente realmente precisa estudar para entender essa matemática de Deus. E quando a gente pensa nessa matemática, na nossa matemática, a gente sabe que 10, até as crianças vão saber, 10 menos 1, quanto dá? 9. Só que na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0, a nada. Será que essa matemática está certa? Para a gente, não, né? Mas a Bíblia diz que está. Vamos ver agora Tiago. Volta um pouquinho aí, em João, Pedro. Tiago, capítulo 2, no verso 10. Porque quem guarda toda a lei, quantos, vamos dizer assim, quantos artigos tem na lei de Deus? 10. Então, pois quem guarda toda a lei, ou seja, quem guarda os 10, mas tropeça em
um só ponto, o que acontece? É culpado de todos. Ou seja, 10 menos 1 é igual a 0. Não adianta. Se eu guardo tudo e esqueço de um, eu estou pecando em todos os outros. É a mesma coisa. Não existe pecadinho e pecadão. A gente sabe disso. Pecado é tudo igual. Exatamente. Então, quando a gente vai falar de igreja verdadeira e tudo, a gente não vai pensar em placa, a gente vai pensar no povo de Deus, porque nós somos a igreja de Deus. Deus tem o povo dele em todos os lugares. Por isso que ele diz lá em Apocalipse, sai dela, povo meu. Porque tem povo dele espalhado, tem povo sincero de Deus em lugares onde eles estão sendo enganados. E por isso o nosso dever é ir e pregar o evangelho, para que essas pessoas conheçam a verdade. Sejam tirar essas máscaras, essas vendas, e as pessoas comecem a enxergar o que Deus está querendo dizer. Que elas possam lembrar do que o Senhor está querendo dizer. A igreja de Deus, ela tem uma identidade. Um documento oficial, vamos dizer assim, um RG. O que é um documento oficial? Uma CNH, um RG, um passaporte, né? Tudo isso é documento oficial. Eu estou aqui com a do meu lindo esposo. Também que vocês não conseguem ver a foto. Não, está bonito, está bonito. Um documento oficial tem ali no documento oficial algumas particularidades, algumas características que vão dizer de quem é aquele documento. Ok? Quais são, assim, 3 principais características que vão dizer aqui de quem é esse documento? O nome, a digital e a foto. O número também, né? O número. Só que, como a gente vive num sistema humano e esse sistema é falho, né, a gente sabe que... Eu ouvi há pouco tempo atrás, não sei se isso realmente vai acontecer ou já aconteceu, mas eu ouvi falar que o RG ele vai ser abolido, porque pode acontecer de ter um RG igual, com o mesmo número que o meu, em outro lugar. Né? Então, é falho. O sistema, infelizmente, é falho. Foi feito por humanos, então vai ter falhas. Então, vamos pensar em 3 pontos: nome, foto e digital. Se eu pegasse, claro, se eu fosse uma falsificadora muito top, né? Pegasse esse documento aqui e colocasse outra foto, eu poderia me passar pelo André, não poderia? Sim ou não? Colocasse outra foto e ninguém conhecesse ele, eu fosse passar, sei lá, em algum lugar, botar a foto ali e dizer que eu sendo homem, eu seria o André. Dá para passar, não passa? Se eu fosse também uma falsificadora muito top, eu poderia falsificar a assinatura do André? Sim, quem tem habilidade com desenho, principalmente, consegue falsificar uma assinatura, não consegue? Mas eu poderia... Aqui não tem, mas eu poderia falsificar a digital do André? Não tem como. A digital ela é única. Só você tem a digital, que é sua. Se você olhar no seu dedo aí e olhar no dedo de quem está do seu lado, pode fazer a experiência aí. Ó. Você vai ver que tem traços, tem círculozinhos, tem movimentos que estão aí, ó, tracinhos, que são totalmente diferentes dos traços que estão no dedo da pessoa que está do teu lado. Pode ser teu filho, é diferente. Porque Deus fez tudo com perfeição. E, apesar de nós sermos todos iguais, nós somos também todos diferentes. Nosso Deus é maravilhoso, né? Então, perceba, como a gente está falando de várias denominações cristãs religiosas, a gente pode perceber que a foto, a caligrafia, talvez até o número dessas denominações seja igual. Né? Por quê? Todas essas outras denominações se apresentam como a igreja de quem? De Deus. Ok. Todas elas afirmam que têm a fé em Jesus. Todas elas pregam o evangelho de boca cheia ali, falam dos milagres de Jesus, principalmente dos milagres e do que Jesus vai fazer na sua vida, e pregam. Né? Porém, tem uma digital que é diferente. E essa digital aí é que pega. Essa digital aí não tem como você falsificar isso aí. E aí vamos lá em Apocalipse, lá no finalzinho, vai ser o nosso último verso aí de hoje, Apocalipse 14, no verso 12, aí vai falar sobre qual é a digital da igreja de Deus, qual é a digital do povo de Deus, o que diferencia o povo aí.
Aí fala, aqui está a perseverança dos santos. O que está escrito aí na sua Bíblia agora? 2 pontos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé em Jesus, as outras denominações todas que existem, essas mais de 40 mil, mantém esse dado aí igual? Sim, todos pregam Jesus, todos dizem que Jesus é o Salvador e tal. Mas todas elas têm o outro ponto aí, guardar os mandamentos de Deus. Aqui a gente entende que nesse texto a digital são os 10 mandamentos. Então, aqui está dizendo que, apesar de todo mundo dizer que tem a fé em Jesus, nem todo mundo guarda os mandamentos. Então, as pessoas estão usando um documento que falsificado. Eles estão dizendo que são de Jesus, mas a digital não é dele. De quem será essa digital, então, se não é de Cristo? A gente sabe que os nossos irmãos, eles guardam todos os outros mandamentos. Mas Tiago disse que se a gente guarda 9 e não guarda 1, não adianta. Então, a gente tem que pensar nisso. Qual é a digital que eu estou carregando? Qual é a digital que eu quero que o meu irmão lá fora conheça, que ele tenha essa digital? Esse documento, claro que a gente está falando de um documento espiritual. Mas a nossa digital, o nosso diferencial é a lei de Deus. Ela é santa, ela é justa, ela é boa. E o Senhor fez a lei não para nos punir. A lei não tem essa função. Eu estava olhando nesse livro, Nisto Cremos, e eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu grifei alguns pontos aqui falando sobre a natureza da lei de Deus. Fala assim, no capítulo, na página 298. Na qualidade de reflexo do caráter de Deus, os 10 mandamentos são de natureza moral, espiritual, abrangente e contém princípios universais. E aí eu vou resumir aqui as partes, né? A lei é reflexo do caráter do legislador. As Escrituras veem os atributos de Deus em sua lei, tais como Deus, a lei do Senhor é perfeita, e o testemunho do Senhor é fiel. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. É uma lei moral. Os 10 mandamentos apresentam o padrão divino de conduta para a humanidade. Eles definem nosso relacionamento com o Criador e o Redentor, bem como nossos deveres para com os nossos semelhantes. É uma lei espiritual. Portanto, somente aqueles que são espirituais e revelam os frutos do Espírito é que podem obedecer à lei. É o Espírito de Deus que nos fortalece para a obediência. É uma lei positiva. Os 10 mandamentos são mais do que simplesmente uma série de proibições. Eles contêm princípios de longo alcance. Não se aplicam somente a coisas que não deveríamos fazer, mas também àquilo que deveríamos praticar. A lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segurança garantida de felicidade na obediência. É uma lei simples. Os 10 mandamentos são amplos em sua abrangência, tão breves que até mesmo uma criança pode facilmente memorizá-los. Mas ainda assim são tão amplos que abrangem todo e qualquer pecado possível. É uma lei de princípios. Os 10 mandamentos representam um resumo de todos os princípios corretos, aplicáveis a toda a humanidade em todos os tempos. É uma lei singular. Trazem consigo a distinção singular de ser as únicas palavras que Deus falou audivelmente a toda uma nação. Deus não confiou sua lei à desatenta mente humana, que facilmente esquece as coisas, mas gravou-a com seu próprio dedo em tábuas de pedra, de modo que elas pudessem ser preservadas no interior da arca do tabernáculo. É uma lei deleitosa. A lei de Deus constitui inspiração para a alma. Deus concedeu sua lei a fim de prover abundantes bênçãos a seu povo e para conduzi-los a um relacionamento salvador com ele. Observe. Aí sim, aí a gente ia continuar aqui. Mas então, a gente percebe, o que mais me chamou a atenção aqui é que aqui o autor fala assim, Deus não confiou a sua lei
a mente humana, né? A gente sabe que a Bíblia toda foi inspirada por Deus e as pessoas escreveram aquilo ali. A gente percebe a diferença quando a gente vai ler os 4 evangelhos. Cada um escreveu de uma forma sobre as mesmas coisas. Só que a lei de Deus, ele não fez isso. Ele falou, não, eu não vou deixar que vocês escrevam isso, eu vou escrever, para que fique gravado, para que ninguém se esqueça. Foi a única coisa que ele escreveu com a própria mão. E o ser humano tem a cara de pau de ir lá e querer mudar o que Deus escreveu. Gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu carrego comigo várias experiências com relação ao sábado. Eu já fui humilhada por causa do sábado, eu já perdi vagas de emprego por causa do sábado. E eu já ouvi falar assim, mas se o sábado é um problema para você, para mim não. Para mim nunca foi. O sábado para mim é inegociável. Inegociável. Eu fui extremamente humilhada na minha faculdade, eu não me esqueço disso, por um professor que era ateu e ele, por motivos alheios, queria dar aula no sábado. E eu morava em outra cidade, falei, eu não posso vir. Só que eu não discuti com ele. Eu fui até o meu pastor, conversei com o pastor, ele me deu um documento que dizia que eu era adventista, né, colocava a lei, tudo direitinho. E eu peguei esse documento e levei para o professor, com todo respeito, como eu sempre tive pelos meus professores. E quando eu entreguei para ele, na frente da turma, ele simplesmente numa palavra bem chula, me esculhambou na frente de todo mundo. Que eu não era melhor do que ninguém, que ele não ia me dar privilégio, que isso não tinha nada a ver, que ou eu ia, ou então eu ia me lascar mesmo. Ele usou tanto tipo de palavra comigo, tanta ofensa para comigo, que eu não tive reação na hora. Eu só consegui ouvir tudo o que ele falou de cabeça baixa, saí da sala e liguei para meu pai. Falei, vou ser reprovada, porque ele queria pôr aula no sábado. E aí eu lembro que meu pai, sempre de sangue quente, né, ele falou assim, não, eu vou aí, vou resolver e tal. Eu falei, não precisa vir aqui. Né? E a gente queria ir na delegacia, dar queixa, aquela coisa, depois acabou, deixa esse trem para lá. E aí a gente só orou. Não, vamos orar. Se for para repetir, vai ter que repetir. Vai fazer o quê? Né? Eu não vou transgredir o meu sábado por causa de capricho, porque era capricho dele, não era uma necessidade. E acabou que, acho que na aula seguinte, eu não lembro se eu faltei, eu fiquei tão assim que eu não conseguia nem voltar nas aulas dele. E aí, em determinado momento, eu voltei, eu estava lá no fundo da sala, e assim, nenhum dos meus colegas, eu tinha colegas adventistas, e nenhum deles se levantou para me defender. Ou para defender, não era nem para me defender, mas defender o que eles acreditavam também. Eu me lembro como hoje, nenhum deles se levantaram. Porque não era defender a Jéssica, era defender ao Deus a quem eles serviam também. Porque eu estava brigando por um direito meu, e era um direito deles também. Mas eles preferiram transgredir, né? Porque foram às aulas. E eu não fui. Né? E, para resumo da história, ele não me pediu desculpa, né? Mas ficou assim... Sabe quando a pessoa não tem coragem de pedir, mas vai te tratando diferente, como se fosse um pedido de desculpa? E assim, passou e resultado. Eu tirei uma nota muito boa, fiz os trabalhos, o que precisava fazer e pronto, fui aprovada e passei. Porque eu fui até o meu coordenador de curso, né, conversei, expliquei, o meu coordenador muito, uma pessoa de alma muito bondosa, me ajudou e eu acabei tendo retorno positivo, né, por causa disso. Consegui um emprego em um momento que eu estava precisando desse emprego, tudo certo para o emprego, quando eu falei do sábado, não dá, porque sábado a gente faz os eventos, porque não dá para você negociar. Eu falei, não dá, não tem como. Não é meu, sabe? Não dá, cara. E eu preferi abrir mão. E eu sei que teve gente dentro da minha família que disse, tá doida, precisando do emprego e não vai, porque por causa do sábado, pelo amor de Deus, né? Mas é minha opção. O sábado, para mim, é inegociável. É sobre ele que tudo se resume. É o único dia que Deus me pede. E por que eu vou fazer o que eu quero no dia que Ele está pedindo? Eu não posso fazer isso, não é meu. É a mesma coisa de eu pegar o meu carro e emprestar. Claro que eu não tenho carro, mas pegar um carro meu e emprestar para uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu não posso fazer isso. Não dá. Não é meu. Para concluir aqui, existem 2 pontos importantes sobre o que a gente falou aqui hoje. Primeiro, lá no céu não vai haver placa de igreja. Não vai ter lá 500 portas com 500 nomes e você vai escolher para onde você vai. Não vai acontecer isso. O que vai ter lá
São servos de Deus que, quando estiveram aqui na terra, fizeram tudo para fazer a vontade de Deus. É isso que vai acontecer. Uma só assembleia, uma só igreja, digamos assim. Né? E segundo, a lei de Deus é importante, mas isso não significa, né, que nós somos salvos por guardar a lei. Não significa. Nós somos salvos unicamente por Cristo, pelo sacrifício dele por nós aqui na terra. A lei, ela é como um espelho. Ela nos mostra quem nós somos e nos mostra também quem Deus é. E o que a gente quer? É se tornar semelhante a Deus, é se tornar semelhante a Jesus. Então, a lei, ela é somente um espelho para me mostrar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quem eu sou? Miserável, pecador. E ali está refletido o caráter de Deus. Então, eu preciso mirar no caráter dele e cumprir o que está escrito para que eu possa me tornar o mais semelhante a Cristo possível. Então, que nós possamos compreender as verdades de Deus para a nossa vida e entregar completamente a nossa vida ao Espírito Santo, né? Para que ele possa nos moldar, né? Nos ajustar conforme a vontade dele. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e fazer uma oração para finalizar. Querido Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos, pelo privilégio que temos de estar em tua casa, no dia de sábado, o teu dia reservado para a tua adoração, para que nós pudéssemos nos lembrar de tudo que o Senhor fez e faz por nós. Muito obrigada, porque nós temos leis que ainda nos garantem essa liberdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia daqueles que não conhecem a tua verdade, aqueles que ainda não conhecem a tua lei, que se esqueceram desse mandamento tão precioso. Que nós possamos ser instrumentos usados pelo teu Espírito para levar essas verdades àqueles que ainda não te conhecem. Fique conosco, nos abençoe durante este dia. Aceite também os louvores que vão se suceder agora e nos dê uma semana também, Senhor, logo mais abençoada em tua companhia. É o que pedimos e agradecemos em teu nome. Amém.